Até que ponto é que acha que o movimento punk em Portugal marcou a sua geração, quer no campo da música, quer no geral? Marcou algumas pessoas da minha geração, porque quando eu tenho 10 anos, foi em 1976, não é? Portanto, aí eu não fazia a mínima ideia do que era punk rock, mas quando eu tenho 12 anos já começo a ouvir o Rock and Stock, que era um programa da Rádio Comercial, do Luís Filipe Barros, e que tinha no genérico, portanto no conjunto de músicas, no medley de músicas que apresentava o programa, ele ia dizendo o new wave, o rock e depois o punk. E eu achava fascinante o que seria o punk. Eu não conseguia identificar quais eram os sons. Portanto, havia o Cheap Trick, I Want You to Want Me, e depois pouco mais havia que eu conseguisse identificar. Então comecei a ouvir esse programa religiosamente todos os dias. E nessa mesma altura, não é? Estamos a falar em 78, quando eu tenho 12 anos, começa a aparecer as primeiras pessoas mais velhas do que eu, mas ainda adolescentes, não é? Com os seus 16 anos, na altura 17 anos, vestidas à punk. Vestidas à punk ainda não é com a crista, não é? Com as famosas cristas, mas era já com um tipo de parafernália punk. E começa a aparecer o quê? As badges, começa a aparecer as t-shirts, começam a aparecer os blusões e a ouvir música. Então começa a identificar os Sex Pistols como a primeira banda punk. Mas então considera que foi muito influenciado por bandas alternativas estrangeiras? Fui única e exclusivamente influenciada. A minha única música eram bandas alternativas estrangeiras. Mas havia, é isso que eu queria dizer, o que é que havia? Havia uma maneira de nos vestirmos, havia música que ouvíamos e depois havia pessoas como nós. E isso é que influenciou uma geração. Os meus amigos, nem todos os meus amigos ouviam música punk rock, que havia os betinhos que ouvia um outro tipo de música, não é? Com os quais eu me identificava apenas por serem meus amigos. Mas os miúdos que ouviam punk que tinham sempre um momento, talvez nas festas, que não havia discotecas, havia festas onde as pessoas se encontravam, passavam músicas nos giradiscos, então havia um momento em que lá nos deixavam ouvir a nossa música, porque de resto ouvia, não sei bem o que é que se ouvia na altura, Stevie Nicks, era uma franja mais pequena da sociedade. Era uma franja muito pequenina da sociedade, mas que depois, o que é que acontece? Depois eles passam a ser os meus amigos, porquê? Porque eu depois entro, todas as pessoas querem fazer uma banda, e então os meus amigos, ou as pessoas com os quais eu passo mais tempo, não era só, mas eram aquelas com as quais eu tinha atividades partilhadas. Claro. E, ou seja, falámos de como afetavam uma franja específica da sociedade, mas a verdade é que muitos temas de várias bandas punk em Portugal, mas também especialmente os Mata-Ratos, ressoavam com grupos tanto de extrema-esquerda como de extrema-direita. Porquê é mais tardio. É mais tardio. Mais tardio. Mas porquê que acha que talvez ressoasse tanto com os extremos? Eu acho que o punk rock é uma manifestação acústica bastante agressiva. E as líricas, não é? As letras, eram, na tradição punk, antissistema, nem era só anarquista, era nihilista. E tinha alvos a abater e uma maneira de ser bastante pouco educada. Eram mal criados, os punks eram mal criados. E então, o que é que eu acho? Acho que quando o punk rock é tocado por betinhos, que era o nosso caso, na verdade é diferente, porque depois encontrei punks mesmo a sérios, da margem sul, que eram da classe trabalhadora e eram pessoas que tinham dificuldades em viver e, portanto, mas que tinham ao mesmo tempo um gosto pela música, era esse o elemento comum. E eu conheci-os depois. E o que é que acontece? Acontece que quando passa a haver uma ligação explícita à política, tanto do movimento de esquerda como do movimento de direita, já terão passado uns 5, talvez uns 10 anos, desde os meus 12, portanto, estamos a falar já nos anos 80, 82, 83, portanto, e aí começa a haver uma polarização política, porque também tem a ver com o interesse político. Portanto, as bandas punk estavam ligadas à esquerda ou à anarquia
mas começa a haver o movimento Oi, que são bandas skin. E os Mata-Ratos eram ouvidos por punks que depois passam a ser skins. E, portanto, aquilo que era uma orientação, como todos nós temos uma orientação claramente de esquerda ou anarco-sindicalista, passamos a ter nos nossos espectadores ex-punks, agora skins. Pronto, e o que acontece é basicamente isso, o movimento skin passa a ouvir todo o tipo de música, não é? Todo o tipo de punk, mas também Mata-Ratos. O que é que acontece? Nós temos uma letra que era raça humana, raça superior, e que na verdade é completamente irónica e ataca a raça humana como não sendo superior ou querendo arvorar-se superior. Só que se ouvires só o slogan ou não se apanha a ironia. Não se apanha a ironia, e então as pessoas acham que nós estamos a falar de raça e de superioridade, quando na verdade a letra não tem nada a ver com isso. Mas, pronto, os mal-entendidos levam a problemas políticos. Ou seja, falamos disto, acho que foi esta divisória entre esquerda e direita, acho que foram estes os contextos políticos e sociais em Portugal nos anos 80 que levaram à formação das bandas punk. Acho que era esse o grande motivo de se formarem estas bandas? Ou não necessariamente? O motivo era miúdos que queriam juntar-se e tocar música. Muitos deles aprenderam a tocar música ao mesmo tempo que que formavam a banda. Pois. Nós íamos tocar à Cenófila, que era uma escola de música, e que arranjaram uma maneira de fazer mais dinheiro alugando salas. E havia um dos instrutores de música tinha que nos ir afinar o baixo com a guitarra, que nós não sabíamos fazer isso. Estás a ver? Era mesmo para passarmos uma tarde inteira a ensaiar. Não havia nenhuma motivação política, a não ser os slogans da anarquia, não há futuro. Sim. Mas quer dizer, nós éramos miúdos da pequena burguesia, éramos os privilegiados e, portanto, a motivação política, tirando algumas pessoas que faziam leituras, era nula. Mas então, e além desses espaços, já disse a Cenófila, que outros tipos de lugares ou espaços eram centrais para os treinos ou concertos da banda? Havia esse tipo de escolas que ensinavam a guitarra, a bateria, começa a haver, que era o Estúdio Som e a Cenófila, e eu ensaiei nos dois. Sim. E era únicos, portanto, eu depois muito mais tarde, vim a ensaiar durante 2 ou 3 dias, ou em 2 ou 3 jam sessions com amigos meus, e a coisa já estava industrializada, já havia quase bairros inteiros onde as pessoas podiam alugar espaços para ensaiar. Isso não havia. Portanto, nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, havia muito poucos sítios e eram conhecidos onde as pessoas podiam ensaiar e alugar os PAs depois para as vozes, para depois podermos fazer os espetáculos. Ou seja, isto já foi há muito tempo, mas 40 anos. Imaginam que impactaram se calhar alguns dos vossos ouvintes ou franjas da sociedade mais atentas ao desenvolvimento do movimento punk em Portugal? Eu acho que os Mata-Ratos, toda a gente já ouviu falar, a minha sogra é um boi, e ouviu falar nos Mata-Ratos. Eu não sei se tem um impacto, pelo menos, ou seja, eu sei que há pessoas que continuam a ouvir Mata-Ratos, que eles ainda continuam. Mas esse tipo de impacto, para além da juventude ou de um aspecto da minha juventude, não sei se teve assim um grande impacto, não tenho a certeza, não sei medir. Então, professor, última pergunta. Como é que acha que o movimento punk influenciou a sociedade portuguesa? Eu não sei responder a essa pergunta, a não ser por uma forma empírica, não é? Ou seja, ele teve impacto na minha vida e nos meus amigos daquela altura. Não em todos, mas aqueles que se interessavam por música, e alguns deles continuam ainda a fazer música. E havia esse tipo de interesse que vinha pelos slogans No Future, anarquia, uma estética alternativa. E eu não sei se houve impacto na sociedade portuguesa, até porque a maior parte das pessoas ouve música mainstreaming, mas havia muitas pessoas que se interessavam por punk, e até muitas que nem se vestiam, não tinham a farda dos punks, mas que tinham um grande interesse nessa música. E eu acho que é uma possibilidade alternativa, e as possibilidades alternativas à corrente comum são sempre boas, porque equacionam depois o que todas as pessoas ouvem
e há uma tentativa de explorar um interesse ou de moda, ou político, ou estético, que é diferente da opinião comum. Não sei se isso vem do punk na sociedade portuguesa especificamente, mas o movimento punk procurava isso. Eu acho que isso teve influência, por exemplo, em poder escolher coisas que aparentemente eram alternativas e não seguir aquilo que a esmagadora maioria das pessoas escolhiam. Lá está, porque, por exemplo, a palavra punk transcendeu como mero movimento musical, não é? Hoje em dia nós atribuímos punk. Mas como é que acha que hoje em dia, ao olhar, ainda nota que há punks, mesmo sobre outras fardas, outros uniformes, mas acha que ainda existe essa coisa do punk? Existe. E eu lembro-me de ver uma entrevista do Tiago Rodrigues, não é? Dramaturgo, e que está agora até em Lyon. E ele dizia que viu na aldeia dele, penso que eram os polacos ou checos, uma companhia, e que o influenciou. E ele disse que era punk rock. E portanto era a maneira de ele dizer uma coisa totalmente alternativa, extrema, radical, mas que tinha um apelo brutal, e ele seguiu isso. E portanto, nós podemos dizer que há atitudes que contrariam expectativas ou mainstreaming, mas que abrem possibilidades. Não é apenas o criticar por criticar, abrem possibilidades que não estavam previstas. Isso para mim é punk, é mesmo punk. Isto é mesmo punk. E ainda hoje eu digo isso para mim, não é? Ou seja, no pensamento, pode ser no pensamento filosófico, pode ser em poesia, pode ser em qualquer manifestação artística, exato, ou política. Ações políticas. E isso tem futuro, embora se diga o quê? Aquilo que agora está não tem futuro, mas este grito quase de revolta ou de revolucionário traz futuro, e isso para mim é punk. Porque é diferente, punk quer dizer pulha em inglês, não é? E, portanto, já a carga do punk em inglês é diferente nos anos 70 em Inglaterra. Mas hoje em dia ser punk significa de alguma forma ser anarca, contrariar aquilo que é o habitual, mas traz futuro, ou seja, procura negar o futuro do presente e encontrar uma outra possibilidade de futuro. E eu acho isso punk. Lá está, um claro vestígio da sua influência na sociedade. Talvez. Se não pela estética, pela palavra em si. Exato, sem dúvida. A palavra ficou para ficar. Veio para ficar. Muito obrigado, professor.